momento, então, eu convido a Janaína, deixa eu achá-la aqui. Achei. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, professora. Tudo bem? Ó, professora, uma vez professora, para sempre professora. Ah, não, sem problema, sem problema. Eu também chamo um monte de gente de professora que eles pegam no meu pé e falam, não me chama assim, eu falo, não consigo. Isso, é quase que impossível. Tranquilo. Obrigada, Janaína, de você ter aceito o convite, né? A Janaína foi aluna lá do Einstein, foi aluna minha, da Gida, Rô, e também foi, assim, aceitou rapidamente participar aqui conosco. Então, a Janaína, ela é especialista em estomaterapia, né, pela Faculdade de Ciências Médicas do Hospital Albert Einstein. Ela é especialista em cardiologia, fez residência, né, de cardiologia lá no Hospital Sírio-Libanês, na verdade aqui, né, que eu estou em frente ao Sírio. E ela trabalha como especialista clínica de educação na empresa Urgo Medical. E, Janaína, eu vou compartilhar, então, aqui sua aula, tá? Vou colocar aqui. Eu precisei transformar em PDF sua aula, porque estava com mais de 50 mega, e aí a plataforma não aceita, tá bom? É, porque tinha Veja se dois vídeos. Tá tudo bem. ele fica muito pesado, e aí a gente não consegue compartilhar aqui. Veja se você tem o comando ou se você vai precisar do meu auxílio. Deixa eu ver. Não consigo ter o comando, mas Tá. as pessoas conseguem visualizar o meu mouse sobre a tela? Não, né? Não, acho que não. Não. Então tá bom. Sem problemas. Tá? Sem Você problemas. vai me falando, eu estou aqui à sua disposição. Tá bom. Obrigada. Então, queria agradecer, professora, ao convite. Gostaria de agradecer a todos, a todas que fizeram o convite. Me sinto lisonjeada em participar deste evento solidário e necessário e parabenizar a iniciativa. Certo? Pode passar, professora. A senhora já me apresentou, não preciso. Bom, hoje eu vou falar sobre duas coberturas, Urgoclin AG e Urgostart. Eu não vou necessitar contextualizar, pois as meninas anteriores, a Camila, a Elaine, a Aline, já contextualizaram muito bem sobre infecção biofilme. E para falar do Urgostart, precisaria falar um pouco das metaloproteases, mas nosso tempo é bem restrito. Pode passar, professora. Mas quando nós pensamos no tá me ouvindo bem, professora? Tá, né? Eu te ouço, eu te ouço. Ok. A gente te avisa quando estiver faltando 2 minutos, tá? Perfeito, pode me avisar, por favor. Quando nós pensamos no tratamento de feridas, as feridas são definidas como qualquer lesão no tecido epitelial ou na mucosa ou no órgão que possam prejudicar as suas funções básicas. E elas podem apresentar difícil cicatrização. Podemos ter aí feridas com difícil cicatrização. São aquelas que não conseguem, não progridem ordenadamente dentro das fases do processo de cicatrização, como a fase hemostática, a fase inflamatória, a fase proliferativa e de maturação. E aí dizemos que essas feridas de difícil cicatrização, elas ficam estagnadas na fase inflamatória. Pode passar. Pode passar? Isso. Mas, Janaína, o que pode fazer com que uma ferida fique estagnada na fase inflamatória? O que pode fazer com que uma ferida evolua com difícil cicatrização? Então, nós temos fatores que vão interferir no processo de cicatrização. E esses fatores podem ser fatores diretamente do paciente, então, doença arterial, malnutrição, tabagismo, diabetes, fatores psicossociais, comportamentais, socioeconômico, neuropatia, e são diversos os fatores relacionados ao paciente que vão atrasar o processo de cicatrização. E para descobrir esses fatores que interferem, precisamos realizar uma avaliação holística, uma avaliação integral, uma boa anamnese desse paciente. Feito toda essa avaliação holística para identificar os fatores de risco que interferem no processo de cicatrização relacionados ao paciente, nós precisamos olhar para a ferida e olhar com um olhar
analítico, quais são os fatores dessa ferida que vão atrasar o processo de cicatrização. Então, nós temos alguns fatores que podem estar presentes na ferida, alguns visíveis, outros não visíveis, que vão atrasar o processo de cicatrização, como, por exemplo, a presença do biofilme, a infecção, o excesso das metaloproteases. Então, já sabemos que o excesso que as metaloproteases, elas estão em excesso nas feridas de difícil cicatrização, como, por exemplo, a lesão por pressão, a úlcera venosa, a úlcera no pé de pessoas com diabetes. Além disso, o tecido desvitalizado, aumento do exudato, a localização dessa ferida, o tamanho dessa ferida, a etiologia, a presença da hipergranulação. Então, todos esses são fatores que vão atrasar o processo de cicatrização. E a Urgo, uma empresa francesa, que está no Brasil há mais ou menos uns 10 anos, chegou comprando a marca Curatec, tem hoje no seu portfólio algumas coberturas que podem atuar nesses fatores locais que interferem no processo de cicatrização. Pode passar, Pro. E aí, eu começo falando para vocês do Urgoclin AG. O Urgoclin AG, ele apresenta em sua composição a matriz cicatrizante TLC-AG e as fibras poliabsorventes. O Urgoclin AG é a única cobertura no mercado que apresenta ação combinada. O que seria essa ação combinada, professora Viviane? Essa ação combinada nada mais é do que 3 mecanismos de ação em uma única cobertura, ou seja, o Urgoclin AG ele tem a função antimicrobiana, também a função antibiofilme e o seu diferencial que eu costumo falar é a função de limpeza completa do esfacelo, ou seja, ele auxilia na limpeza do esfacelo pelo mecanismo de ação das fibras poliabsorventes. Pode passar, por favor. Aí aqui, demonstrando a composição do Urgoclin AG pelo microscópio, embaixo, na parte inferior à esquerda da tela, nós temos a TLC-AG, a tecnologia lípido coloide. A matriz cicatrizante TLC é uma tecnologia exclusiva da Urgo. A TLC significa tecnologia lípido coloide e ela está presente, a composição dela é carboximetilcelulose mais matriz lipofílica. Está presente é a base de todas as coberturas da Urgo. Janaína, e qual que é a diferença entre uma e outra? Nada mais é do que o que foi acrescentado a essa TLC. Por exemplo, no Urgoclin AG foi acrescentado a prata. Então, no Urgo Start foi acrescentado uma outra substância e o que vai diferenciar é o que foi acrescentado a TLC. No Urgoclin AG nós temos a tecnologia lípido coloide aí abaixo. Esses pontos negros são os sais de prata. Já acima, nós temos as fibras poliabsorventes. Esse emaranhado é que vai fazer a mágica da limpeza do leito da ferida. À direita, nós temos a matriz cicatrizante TLC gelificada, ou seja, em contato com o exudato, vai formar o gel lípido coloide. E no gel lípido coloide é que a prata vai ser dissociada em íons de prata, ou seja, a nossa prata ela não é depositada no leito da ferida, não causando citotoxicidade ao leito da ferida. Tendo, então, a ação antimicrobiana na cobertura. Em contato com o exudato, vai gelificar, formar o gel lípido coloide, e no gel lípido coloide, os sais de prata, eles são dissociados em íons de prata, fazendo a sua ação antimicrobiana. Janaína, você falou que é 3 mecanismos de ação. Sim, ação antimicrobiana, ação de limpeza completa e ação antibiofilme. E como se dá esses outros mecanismos? Como que vai acontecer? A ação de limpeza acontece da seguinte maneira. As fibras poliabsorventes que vocês podem observar, não dá para ver, mas ela é carregada de íons negativos. E o leito da ferida, ele está carregado de íons positivos, como nas bactérias tem presença de íons positivos, no esfacelo, no debris. Essa diferenciação de íons vai funcionar como se fosse um ímã. Então,
as fibras poliabsorventes vai atrair tudo que é positivo que está no leito da ferida. Atrai e retém na cobertura, ou seja, tem a capacidade de atrair o esfacelo. É essa atração eletrostática que vai favorecer a limpeza completa e contínua quando o curativo ele está realizado. Você realiza o curativo, faz a limpeza, como foi muito bem falado pela Aline, faz a limpeza, o desbridamento e o Urgoclin AG, ele continua a limpeza por você enquanto esse curativo está fechado, certo? Essa ação de limpeza completa. E a ação antibiofilme se dá da seguinte maneira: as fibras poliabsorventes, elas têm a capacidade de romper a substância polimérica extracelular do biofilme, fazendo com que essas bactérias voltem à sua vida planctônica e a trata entrando em ação, aí matando as bactérias. Ok? Pode passar, por favor, professora. Então, o Urgoclin AG é a única cobertura do mercado com ação combinada, ação antimicrobiana, ação antibiofilme e ação de limpeza completa e contínua. Pode passar. E é essa ação que vai favorecer, que vai atuar nos fatores que atrasam o processo de cicatrização, pois a ação antimicrobiana, ela vai matar bactérias, a ação antibiofilme rompe a substância polimérica extracelular do biofilme e a ação de limpeza completa por meio das fibras poliabsorventes vai fazer a limpeza do esfacelo, ou seja, eu atuando nesses fatores, consequentemente, eu estou atuando naquilo que traz um desequilíbrio para o exudato. Além disso, o Urgoclin AG também faz o manejo do exudato, absorvendo o exudato, sendo aí eficaz para eliminar de forma eficiente esses fatores locais, visíveis e invisíveis do leito da ferida. Pode passar, por favor. Aí aqui era uma animação, mas como está no PPT, não vai dar para passar essa animação. Mas nós temos dois robôs agora. O Bolt Clean, que é esse robô que está à esquerda, ele faz a ação antimicrobiana, ou seja, os íons de prata têm a eficácia antimicrobiana rápida e de amplo espectro de matar as bactérias. Do outro lado, em amarelo, nós temos o Bolt Clean, o verde é o Bolt AG, que vai ter os íons de prata que vai fazer a ação antimicrobiana. E o amarelo é o Bolt Clean. Clean significa limpeza. É ele que vai fazer a limpeza contínua e completa do esfacelo. A ação deles dois nós teremos a junção da ação deles, nós teremos a ação antibiofilme. Pode passar, por favor. E aqui era um vídeo demonstrando o diferencial do Urgoclin AG. O Urgoclin AG, além de ser antimicrobiano, antibiofilme, eu sempre costumo falar que o diferencial dele é a sua capacidade de limpeza do leito de uma ferida. Não dá para passar o vídeo, mas ele tem uma capacidade interessante e importante em relação ao desbridamento, em relação à limpeza do leito da ferida. Pode passar, professora. O Urgoclin AG, além de romper o ciclo vicioso da infecção, ou seja, mata a bactéria, rompe biofilme, limpa esfacelo e também faz o manejo do exudato, ele é recortável, pode ser utilizado em cavidades, controla pequenos sangramentos, pode ser associado a terapias compressivas, é removida em peça única, não encolhe, protege a pele periferida e tem remoção atraumática e indolor. Pode passar. Indicação: é indicado para todas as lesões agudas e crônicas com risco ou sinais de infecção. Pode passar. E aqui nós temos a nossa pirâmide de evidência científica, em que nós temos diversos estudos que comprovam a nossa eficácia com o Urgoclin AG, temos estudos clínicos randomizados que nos demonstram a nossa qualidade, a qualidade do nosso produto. Pode passar. E aí eu demonstro aqui a vocês um estudo observacional importante, é o maior estudo observacional já feito com curativos com prata, em que foi
avaliado 2.270 pacientes, sendo utilizado o Urgoclin AG por 3 semanas. Dentre esses pacientes, tinham pacientes com feridas agudas e feridas crônicas das diversas etiologias. Tivemos diversos resultados importantes nesse estudo, mas um resultado importante é que cerca de 90,6% deste total de pacientes tiveram as suas feridas melhoradas ou cicatrizadas. Pode passar. A quem desejar ler o estudo, é só avisar que eu disponibilizo, certo? Pode passar. Mas, Janaína, tratei a infecção e a lesão não cicatriza. Ou o paciente já está com essa lesão estagnada há meses, não apresenta sinais de infecção, não aparenta sinais de infecção, mas não cicatriza, não melhora, não progride. E agora, o que eu devo fazer? O que eu devo pensar? Como eu devo avaliar? Pode passar? Precisamos lembrar que existem fatores que são invisíveis, que não é possível ser visto a olho nu, mas que podem atrasar o processo de cicatrização, como o excesso das metaloproteases. As metaloproteases, elas já temos estudos que demonstram que elas estão em excesso no leito das feridas de difícil cicatrização. Já tem estudo falando que, a depender do paciente, esse excesso de metaloprotease, ele já está presente no leito dessa ferida desde o primeiro dia que essa ferida acontece. Mas o que faz essas metaloproteases? Nada mais, nada menos, ela degrada a matriz extracelular, não permite a formação de novos tecidos, neovascularização, e vai atrasar o processo de cicatrização. Pode passar para o... E para equilibrar essas metaloproteases, nós precisamos focar o tratamento no equilíbrio dessas metaloproteases para redirecionar essa ferida para as fases do processo de cicatrização, pensando e lembrando que essa ferida ela está estagnada na fase inflamatória. Eu preciso que essa ferida progrida para a fase proliferativa e tenhamos lá a reconstrução da matriz extracelular. Para isso, eu preciso utilizar coberturas que possam modular, que possam equilibrar essas metaloproteases, como, por exemplo, o Urgo-Start. O Urgo-Start é a nossa cobertura que apresenta em sua composição a matriz cicatrizante TLC. Sempre teremos a matriz cicatrizante TLC, tecnologia exclusiva da Urgo, como base de todas as nossas coberturas. E o que foi acrescentado? Foi acrescentado o octasulfato de sacarose, sim. Então, aqui nós temos o Urgo-Start, sua composição é matriz cicatrizante TLC mais octasulfato de sacarose, que vai equilibrar essas metaloproteases, fazendo com que a ferida passe para a fase proliferativa e assim evolua para o seu fechamento. E temos estudos que comprovam que o Urgo-Start acelera a cicatrização. Pode passar, Pro. E aí, o Urgo-Start, nós temos ele em 3 apresentações diferentes. Nós temos ele com borda de silicone, que é o Urgo-Start Plus Border. Nós temos ele Urgo-Start Plus Pad, em que ele apresenta, tanto ele como o Urgo-Start Plus Border, apresenta as fibras poliabsorventes que tem lá no Urgoclin AG igualzinho aquelas fibras, e elas vão favorecer a limpeza desse tecido. E temos o Urgo-Start Contact. Eu não vou me adentrar a composição de cada um, mas o que precisamos ter em mente é que na família Urgo-Start eu tenho a TLC-NOSF, ou seja, eu tenho o octasulfato de sacarose que vai equilibrar essas metaloproteases do leito da ferida, sendo indicado para as feridas que não apresentem sinais de infecção, ou seja, a lesão por pressão, a úlcera do pé de pessoas com diabetes, a úlcera venosa, a deiscência cirúrgica, todas esse tipo de ferida pode ser utilizado o Urgo-Start desde que não tenha sinais de infecção. Feridas na fase final do tecido, na fase final da epitelização, feridas com tecido de granulação, pode ser utilizado o Urgo-Start. Pode passar para o... E a TLC-NOSF, o octasulfato de sacarose, é a única cobertura tópica recomendada pelo IWGDF para o tratamento da úlcera no pé de pessoas com diabetes, pois reduz as metaloproteases. Pode passar.
E aqui, com o UrgoStart, nós temos o nosso maior nível de evidência científica que comprova sua eficácia. Somos recomendados pelo IWGDF, somos recomendados pelo NICE, que é um órgão do Reino Unido, se compara ao Conitec aqui no Brasil, em que eles recomendam o uso do UrgoStart desde o primeiro dia de contato com o paciente que tem úlcera venosa, úlcera no pé, que apresentem diabetes, que não apresentem infecção, claro, pois eles reconhecem que o UrgoStart reduz o tempo de tratamento, é custo efetivo, pois cicatriza mais rápido. Pode passar? E aí, para demonstrar que o UrgoStart, de fato, acelera a cicatrização, nós temos o estudo Explorer, publicado na revista The Lancet. Esse estudo foi um estudo randomizado, multicêntrico, duplo cego, muito importante, com resultados incríveis. E dois resultados importantes desse estudo é que foi dividido 240 pacientes em grupo controle, grupo que utilizou o UrgoStart, e o que foi evidenciado foi que os pacientes que utilizaram o UrgoStart, cicatrizamos mais pacientes, 60% mais pacientes foram cicatrizados, com uma diferença de dias menor, ou seja, cicatrizamos mais rápido os pacientes que utilizaram o UrgoStart, com uma mediana de tempo de diferença de dias de 60 dias, certo? Pode passar? Faltam 2 minutos, Janaína. Perfeito. Aí, pode passar pro... alguns casos clínicos, não vou me ater à história do caso, mas, por exemplo, esse é um caso de uma amputação de pé direito por uma lesão neuroisquêmica, pode passar. O que eu gosto de demonstrar nesse caso clínico é Antes, por favor. O que eu gosto de demonstrar nesse caso clínico é a limpeza que o UrgoClean-AG faz, além, claro, da sua ação antimicrobiana e antibiofilme. Com 18 dias, podemos observar, olha o preparo desse leito, olha como está esse leito granulado. Pode passar? E a enfermeira seguiu com o uso do UrgoClean-AG até o fechamento. Claro que se tivesse o UrgoStart no tecido de granulação, já pode optar para o uso do UrgoStart para acelerar esse processo. Pode passar? Esse outro caso clínico aqui, nós podemos observar que num período de 15 dias, nós temos um leito limpo, mesmo com exposição de tendão, nós podemos observar que o tendão foi protegido. Sim, porque em contato com o exudato, nós temos a gelificação da TLC, formando o geolípido coloide, mantendo a umidade necessária para o tecido. Pode passar que eu já vou finalizar, por gentileza. Acabou aqui. E, por último, esse caso clínico em que tivemos a cicatrização em 48 dias com o uso do UrgoStart, pois com o Urgo cicatriza. Pode passar e muito obrigado, assim eu agradeço a minha oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, Janaína. Acho que outro dia também a gente vai estender o convite, né, para vocês participarem conosco da live. Acho que daí a gente podia explorar um pouco mais os trabalhos, né, porque hoje é muito corrido, e aí a gente precisa de um tempo grande, né, para a gente quebrar as regras do Instagram e demorar com a nossa live, e aí a gente consegue explorar bastante os trabalhos, né? Sim, temos muitos trabalhos. Bastante importante, né? Tá ótimo. Jana, obrigada, parabéns, viu? Obrigada de você ter acompanhado o dia todo e obrigada de você ter aceitado. Imagina. Muito obrigada, Janaína. Imagina. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.